Olá, sejam bem-vindos ao canal Vivi Ferronato Fitocosmética. E hoje eu trago para vocês uma base gel para sabonetes. Então, pessoal, no vídeo de hoje nós vamos fazer uma base gel para sabonetes. Quero contar um pouco para vocês de como foi o processo de construção dessa formulação. Primeiramente, eu peguei uma formulação de um produto que já está aí no mercado. Nós temos uma marca no mercado que tem essa base gel e eu fui consultar a composição desta base para que eu pudesse verificar se teria viabilidade de tentar reproduzi-la. Eu vou deixar a composição aí na tela para vocês darem uma olhada. Quando eu analisei a composição dessa base gel, eu verifiquei que alguns ingredientes daquela composição não seriam aceitos na cosmética natural. E eu tentei trazer alguns substitutos. Então, por exemplo, nessa composição original aparece o propileno glicol. Eu removi o propileno glicol e adicionei apenas a glicerina. Na verdade, a glicerina ela já estava presente na composição. Então, eu só removi o propileno glicol. Naquela composição também eu verifiquei que tinha um conservante que nós não utilizamos na cosmética natural, que é o fenoxietano. Então eu retirei, vocês devem estar visualizando aí, ele está riscadinho em vermelho. E o tensoativo utilizado naquela composição era o sódio lauril sulfato, que também eu retirei e substituí por outro tensoativo aniônico. Também verifiquei a presença de um extrato chamado Irishi Mochi. Fui pesquisar sobre este extrato, ele é conhecido também como musgo irlandês ou musgo do mar. Então eu busquei um pouco mais de informações sobre esse musgo irlandês para tentar entender a função dele na formulação. Eu achei um material que mencionava que este musgo irlandês ele pode ser utilizado para remoção de proteínas do mosto da cerveja. Esse processo de remoção das proteínas em excesso, ela tem a função de clarificar as cervejas. Então, eu fiz uma analogia imaginando que a utilização deste extrato foi para clarear a base, né? Não tenho certeza, mas trabalhei com essa possibilidade. Então, eu também não utilizei este extrato chamado musgo irlandês. Então, da composição original, eu permaneci apenas com os ingredientes que vocês devem estar visualizando aí em preto, que é a água destilada, a glicerina, o conservante caprylyl glicol, a carragena, que é a goma que tem uma propriedade elástica, e fiz a substituição do tensoativo aniônico por outro tensoativo aniônico permitido em cosmética natural, que é o lauril sarcosinato de sódio. Fui buscar também algumas informações sobre a goma carragena e outras possíveis gomas que poderiam ser utilizadas na composição. A carragena é um hidrocoloide extraído das algas vermelhas e ela pode ser classificada em 3 tipos conforme as suas propriedades físico-químicas e o seu processo de produção. Então, nós temos 3 tipos de goma carragena: a goma carragena capa, a goma carragena iota e a goma carragena lambda. Desses 3 tipos de goma carragena, o que nos interessa é a que possui a propriedade elástica e que também é termorreversível. Isso significa que nós podemos depois derreter esta base. Então eu adquiri a goma carragena iota para começar os testes. Foram mais de 5 testes mexendo nas quantidades até chegar à que eu vou trazer hoje aqui para vocês. Normalmente quando eu trago formulação de base, eu trago as quantidades para 1 kg. Tanto que hoje eu não vou conseguir fazer 1 kg aqui com vocês, porque eu usei demais nos testes a minha goma e eu fiquei com muito pouco que eu não conseguiria estar desenvolvendo 1 kg de base com vocês. Mas eu vou passar a quantidade para 1 kg e vou fazer 100 gramas aqui para vocês visualizarem o processo. Acredito que vocês vão me perguntar sobre outras possíveis gomas. Então, eu estou em testes ainda com a agar-agar. A agar-agar também é extraída de algas, no entanto, ela tem um efeito meio quebradiço. Eu não consegui buscar referências sobre ela na característica elástica, mas eu estou fazendo alguns testes aqui. Eu acho que não vai dar certo. Até onde eu testei aqui, eu não vi a mesma textura que eu vi na carragena. Busquei em materiais técnicos
e não consegui localizar algumas dúvidas que eu tinha com clareza, mas de qualquer forma eu estou fazendo testes e se alguém tiver alguma contribuição em relação a testes com a goma agar-agar, eu agradeceria muito se vocês pudessem compartilhar aqui nos comentários. Então, bora colocar a mão na massa, vamos conhecer os ingredientes. Para esta receita, nós vamos precisar de 475 gramas de água destilada, 345 gramas de glicerina vegetal, 25 gramas de goma carragena iota, 145 gramas de lauril sarcosinato de sódio e 10 gramas de caprilil glicol. Então aqui nós começamos aquecendo a nossa água a 85 graus. Enquanto a nossa água aquece, nós vamos dispersar a nossa goma em glicerina para melhor homogeneização. Então aqui a nossa água já aqueceu, estamos com 85 graus e vamos incluir a nossa goma que já está dispersa na glicerina. Como a nossa goma e a glicerina elas estavam em temperatura ambiente, a nossa mistura ela baixou a temperatura. Então nós vamos novamente agora aquecer essa mistura até 85 graus. Então aqui a nossa mistura, ela já atingiu a temperatura desejada. Nós vamos aguardar baixar um pouco dessa temperatura a mais ou menos 60 graus para incluir o tensoativo e incluir o conservante. Normalmente nós incluímos o conservante e os tensoativos abaixo de 45 graus. No entanto, esta goma ela começa a solidificar mais ou menos na temperatura de 50 graus. Então nós precisamos incluir estes ingredientes antes que ela solidifique, por isso nós vamos trabalhar com 60 graus. Então vou incluir o tensoativo. E o nosso conservante. Então aqui ela já está querendo começar a solidificar e eu já vou incluir rapidamente no molde. Vejam, aqui no final, ó, ela já está solidificando, então eu já nem vou incluir aqui. Então, após incluir no molde, vocês não precisam colocar na geladeira. Vocês podem deixar em temperatura ambiente mesmo, que ela vai solidificar e vai ficar firme. Eu vou aguardar ela solidificar e já trago o resultado aqui para vocês. Então, pessoal, se passaram alguns minutos, em torno de uma hora e um pouquinho, e eu estou aqui de volta para mostrar o resultado para vocês. Bom, então aqui está a nossa base. Ela ficou com a marca dos dedinhos, né? Porque eu tava testando, sou um pouco ansiosa e não façam isso, porque senão fica muito feio. Mas eu estava querendo ver como é que ia ficar e aí eu fiquei testando com o dedo. Bom, ela ficou bem gelatinosa, bem gele, como a gente queria. E ela ficou realmente uma gelatina, ficou bem consistente, ela não ficou frágil. Ela ficou bem maleável também. Eu vou mostrar para vocês em relação à espuma também. Aqui eu vou mostrar para vocês como é que ela ficou em termos de espuma. Ela faz uma espuma bem leve.
É uma espuma bem básica, não é uma espuma muito abundante. No início eu tava com medo que ela se desmanchasse, mas ficou uma consistência bem firme, dá muito bem para manusear sem medo dela rachar. E eu fiz nesse molde grande porque realmente eu queria ver se ela aguentava, né? Aqui eu não coloquei nenhum extrato, vocês viram, a formulação dela é bem básica, bem a base gel mesmo. Ainda tô em testes para verificar quanto que ela suporta de ativos, extratos e outros itens que a gente possa vir agregar. Eu não coloquei corante também, deixei na cor natural, mas se alguém quisesse incluir algum pigmento seria viável também. Mas eu deixei ela bem natural porque eu queria trazer essa ideia de um produto que fosse uma base. Então, pessoal, aí está a nossa base gel. Nos próximos vídeos aí eu vou trazer para vocês como a gente manuseá-la, né? Vamos verificar se realmente ela é termorreversível, para que a gente possa derretê-la e gerar os nossos sabonetes, incluindo outros ativos, extratos, argilas, enfim, o que nós quisermos colocar como ativos no nosso sabonete. Então, espero que tenham gostado. Se gostaram, se inscrevam no canal, ative as notificações para que não percam nenhum próximo vídeo e deixe seu like e seu comentário. Um grande beijo e até a próxima!